Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Começaram as férias para o grupo de jogadores e dentro do estádio Beira-Rio. A preparação que o Inter vai começar a partir de janeiro já tem data, a gente traz mais detalhes deste planejamento. Os dois jogadores do Internacional que foram eleitos os melhores das suas posições no Campeonato Brasileiro receberam prêmios. Bernabei falou sobre a permanência no Internacional e coloca uma pulga atrás da orelha em relação a isso. A saída do atacante Lucas Alário de Porto Alegre e o jogador que está na mira de um gigante da Itália. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Corre lá na KTO para dar uma brincada, para se divertir. Terminou o Campeonato Brasileiro, mas tem NBA, melhor basquete do mundo rolando, muitas outras competições na Europa de futebol, tá? E são outros esportes também além do futebol, para tu brincar, se divertir, ganhar uma grana, mas principalmente, né? Joga com responsabilidade porque o site é para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá. O Inter entrou em férias a partir desse dia 9, tá? Jogadores foram para suas terras natais, muitos deles, enfim. Hoje eu estava no aeroporto lá de Fortaleza, iniciando meu retorno para Porto Alegre. Já estou em casa aqui em Porto Alegre, tá? Mas trombei vários jogadores do Inter aí que estavam indo de Fortaleza para fazer escala em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou irem para São Paulo, são de São Paulo, como o Vitão, como o Bruno Henrique. Vi até o técnico Roger Machado. Enfim, agora é um momento de férias, de descanso do grupo e também de toda a comissão técnica, até do pessoal da direção, por mais que a gente saiba que em algumas funções os caras vão se falar pro WhatsApp dia a dia e fazer alguns movimentos, como o próprio Roger falou na entrevista coletiva de ontem, tá? Reapresentação do Inter deve ser confirmada para o dia 6 de janeiro. Tá? Mudança de calendário, um campeonato gaúcho mais curto, vai ter uma parada por conta do Super Mundial no meio do ano que vem, mas a reapresentação deve ser confirmada para o dia 6, ainda não tem essa definição por parte do Internacional, agora o foco é no descanso dos jogadores e os movimentos da janela. Mas hoje foi um dia importante também, tá? Porque dois jogadores do Internacional receberam uma premiação, a máxima do futebol brasileiro, que é a Bola de Prata da ESPN, um prêmio conceituadíssimo que não é baseado só em análise, comentários e opinião, ele é baseado nos números desses jogadores durante o Campeonato Brasileiro e dois jogadores do Inter entraram na seleção do Campeonato Brasileiro, tá? Bernabei, lateral esquerdo, e o meia capitão maestro do Internacional, Alan Patrick, tá? O Bernabei, ele foi premiado como melhor lateral esquerdo deste Campeonato Brasileiro, um jogador que jogou só o segundo semestre, né, com a camiseta do Internacional, não tinha oportunidades com o Kudê, ganhou essas oportunidades e a vaga do René a partir da chegada do Roger Machado, fez 23 jogos do Inter no Brasileirão, 3 gols e também 3 assistências, então foi aí eleito o melhor lateral esquerdo da competição. E o Alan Patrick, que até não jogou os últimos 2 jogos da temporada por uma lesão na coxa, mas ainda tudo que o Alan Patrick jogou nesse Brasileirão, né, gente? 23 jogos do Alan Patrick nesse Campeonato Brasileiro, 8 gols e 3 assistências. Os dois não foram premiados só pela ESPN, tá? Eles foram premiados também pela CBF, eles estão na seleção brasileira, a seleção ideal do Campeonato Brasileiro da CBF, além dessa bola de prata da ESPN, que é muito mais conceituada em relação ao prêmio entregue pela entidade máxima do futebol, tá certo? Eles estiveram hoje lá em São Paulo, receberam a premiação, posaram para fotos e o Bernabei concedeu uma entrevista falando sobre o Inter, depois da entrega do prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, tá? E o Bernabei, ele foi questionado se ele vai permanecer no Inter para a próxima temporada. E ele disse o seguinte: foi um ano muito difícil por tudo que aconteceu em Porto Alegre, se referindo às enchentes. Individualmente, o segundo semestre foi muito bom para mim. Joguei partidas consecutivas e consegui me adaptar ao sistema de jogo. Mas não depende de mim. Agora eu vou sair de férias e vamos ver o que temos para o futuro. Bom, a gente sabe, o empréstimo do Bernabei vai se encerrar agora no mês de dezembro. Ele tem contrato até 2027 com o Celtic Glasgow, o clube do futebol escocês, que quer negociar ele com o Inter, mas quer e tentou a todo momento valorizar o argentino
lateral esquerdo do Internacional. E o Inter, sabendo disso, está negociando, tem uma multa ali, um passe fixado dentro do contrato que é na casa dos 9 milhões de euros. O Celtic, pela informação até que foi trazida pelo Vaguinho, o Wagner Martins, lá em GZH, na Rádio Gaúcha também, eles pediram 5 milhões de euros, mas eu já ouvi de pessoas do Inter que, mesmo que tenha reduzido para os 5 milhões de euros, o Inter ainda acha um valor alto. Claro, é mais fácil de tu negociar os 5 do que os 9 que estão previstos no contrato. Mas ainda é um valor alto que o Inter considera e o Inter vai tentar negociar para, quem sabe, reduzir mais ou dependendo também pelas condições de pagamento, parcelamento, quantas vezes vai dar para fazer, enfim. Mas o Inter está negociando essa possibilidade, que é a permanência do Bernabéu. E assim, a gente sabe, entre Inter, Bernabéu e o staff do Bernabéu tá tudo certo. A questão é o Celtic para ele ficar, e ele deu essa entrevista aí, tentando falar o menos possível aí, que não depende dele. Enfim, a gente sabe que por ele ficaria no Internacional. A outra situação que eu quero falar aqui é sobre Alário, porque o Diário Olé da Argentina trouxe uma informação de que o Alário, sim, está de saída do Internacional, que é mais ou menos na linha daquilo que a gente trabalhava, que era pouquíssimo provável que ele fosse ficar no clube para o ano que vem, e que ele tem 2 mercados que estão de olho nele, que até o momento ainda não fizeram propostas, tá? Arábia Saudita e Estados Unidos são os 2 mercados que estão atentos, de olho no Lucas Alário, e podem aí a qualquer momento efetuar uma proposta pelo atacante argentino do Inter de 32 anos, e aí é bem possível que o Inter vá para o ano que vem com Borré, Ener Valencia, e aí como uma terceira opção o Ricardo Matias, tá certo? Eu até ouvi de algumas pessoas próximas do Alário que a ideia dele era ficar, tá? Porque ele gosta muito de Porto Alegre, se adaptou à cidade e ao clube, tem companheiros aqui no clube, enfim, o pessoal que é ali da turma dos gringos do time do Internacional, que Porto Alegre para ele lembra muito Santa Fé, que é a cidade que ele cresceu, onde ele começou a carreira lá no Colón de Santa Fé antes de ir pro River Plate e aí se projetar pro futebol a nível mundial, mas ele também quer jogar. E ele sabe, e eu ouvi de pessoas próximas dele, ele sabe que com o Borré e Ener aqui, ele vai ser a terceira opção e é pouco provável que ele passe na hierarquia desses 2 jogadores, então o caminho natural é para uma saída do Lucas Alário. E a última situação que eu quero falar é sobre Bruno Gomes, tá? Vocês vão lembrar que eu falei na última semana de 3 clubes que demonstraram interesse nele. O Real Sociedad da Espanha, o Real Betis também da Espanha e a Fiorentina da Itália. Se projeta no staff do Bruno Gomes que a Fiorentina possa fazer uma oferta por ele nessa próxima janela, tá? Que eles tentem contratar o Bruno Gomes e aí é difícil segurar, porque ele tem passaporte italiano, a gente sabe que o desejo era uma ida para a Itália e a gente sabe que o Inter tem que fazer mais vendas. Não sabe se ainda vai ser o Vitão, a tendência é que seja, tem o Rômulo, tem o Bruno Gomes, tem o Wesley, mas o Inter precisa vender mais alguém, ainda pensando no orçamento de 24, não só pensando em 2025. Se chegar a proposta pelo Bruno Gomes, dependendo do valor, pode ser que seja ele. Mas a gente tem que entender e se preparar, porque sim, teremos saídas no Inter, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.